Olá, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, então tá bom. Deixa eu só ajeitar aqui. Ana Amélia, Ana Carolina, tudo bem? Menina, vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês. Clica, Ana Amélia, no microfone. Embaixo tem um microfone, clica nele. Tá vendo? Ativar som vai estar. Agora vai sair. Juliana. Pereira. Gisele Pineda. E aí, Gisele, como é que você tá? Bem, professora. Oh, que bom! E aí, tá passando bem esses dias de gravidez? Só de repouso. De corrida. Meu Deus do céu. Ainda tem corrida no meu bebê. Vai ensinar para o Ariel, você não quer ler Ariel. Para paz. Vai calma, dona Ariel, calma.
vai lá, não? Tá, né? E aí, Ju, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só ver se tem uma aluna que está tentando entrar. Ana, Carol Araújo é a sua menina? Ana Amélia? Não, Carol Araújo não é a Ana Carolina, não? Tô te vendo, Ana. Clica no... Oi, tudo bem? Ana Amélia, faz um favor, clica no botão embaixo que tem um microfone, vai estar escrito conectar áudio, ligar áudio, alguma coisa assim. Que aí você consegue me ouvir e você consegue falar também, tá? Ó. Certo. Prontinho, gente. Deu certo, Ana? Deu certo? Agora deu. Pronto, todo mundo ok. Isso, agora eu tô ouvindo. Ah, então tá bom. Então, Ana, sempre que você conectar, você tem que clicar nesse botãozinho. Se às vezes eu silencio vocês, é só você clicar nesse botão que você consegue ativar para comentar alguma coisa, tá? Tá, joia. Perfeito. A Gisele tá aí, eu acho que agora é só isso. Tem só uma aluna aqui. Tá dançando aqui um minutinho, ver se ela Jéssica, sua conexão tá ruim. Tenta ficar mais próxima do seu roteador que você tiver no celular. Às vezes, se você ficar perto do roteador, fica melhor. Jéssica, posso entrar depois?
Se você quiser sair e entrar de novo, às vezes melhora assim, tá? Gabriela tá aí. Pessoal, vocês tiveram alguma dúvida da última aula? Bem, gente, vamos começar então, senão fica muito tarde. Conforme for, eu vou deixando entrar aos poucos, tá? Pessoal, é igual eu falei para uma de vocês, que agora eu não vou lembrar quem é. Às vezes eu ativo o mudo de vocês para não atrapalhar durante a aula. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, é só ativar o microfone, tá? Como é que eu faço para ativar o microfone? Deixa eu só deixar a Mayara entrar. Vocês vão clicar. Vocês vão clicar aí embaixo, tem um microfonezinho que vai estar em vermelho, é só vocês clicar e vocês conseguem falar, tá? Essa funcionalidade tá liberada para vocês. É só clicar. Tá? Então vamos lá. Hoje, a última aula. A última aula, pessoal, nós falamos sobre, nós continuamos, né, na verdade, o assunto de deixa eu só tirar isso aqui que está na minha tela. Na última aula, a gente estava falando sobre sistema circulatório, né? Então, nós falamos sobre como funciona o nosso sistema circulatório, quais são as células que tem no nosso sistema circulatório. E na segunda aula, a gente aprofundou um pouquinho mais sobre os tipos de circulação que tem. Né? Nós vimos que nos vasos capilares é onde ocorre a troca gasosa, onde entra o oxigênio para as células e sai o gás carbônico, né, para a gente expelir através dos pulmões. E nós vimos também alguns problemas que ocorrem no nosso sistema circulatório. O principal que a gente viu é a pergunta, a segunda questão que ficou aí para vocês, que é a trombose, né? O que é a trombose? A trombose, pessoal, nada mais é do que o entupimento de um vaso sanguíneo, tá? Esse é a formação de um coágulo, que a gente chama de trombose, tá? Pode se dar por vários motivos. E esse trombo pode se formar também em vários locais, tá? Pode ser no cérebro, onde a pessoa tem AVC. Pode ser no coração, onde a pessoa tem infarto. Pode ser nas pernas, onde é o mais comum, tá? E a trombose, ela é muito comum de ocorrer após a pessoa passar por cirurgia, tá? Isso é muito comum. A pessoa que passa por algum tipo de cirurgia ter esse problema de formação de coágulos. Então, se a gente vai atender alguém que tem esse problema, é importante a gente estar especialmente atento, tá? E a primeira questão falava, né? Já que a maioria dos problemas vasculares ocorrem nas pernas, que se chega um paciente na farmácia
reclamando de dor ou queimação nas pernas, deixa eu só deixar o enter entrar aqui. Reclamando de dor ou queimação nas pernas, o que eu devo indicar? Eu queria falar que eu achei muito interessante as respostas, tá? Foram bem variadas. Quais foram essas respostas? Teve gente que falou vários medicamentos, como esses que estão aqui, que a gente vai comentar um pouquinho mais. E teve alguns que responderam que você não vai indicar nada, você vai indicar a pessoa procurar um tratamento, procurar um médico. O que eu tenho para dizer para vocês? É muito importante a gente ter a consciência, é por isso que vocês estão estudando, que vocês estão se formando, que muitas coisas a gente não pode entrar na atribuição do médico, na atribuição do enfermeiro. Porém, a gente precisa ter muito critério e muito jogo de cintura, principalmente em farmácia. Por quê? Realmente, uma dor na perna pode ser um princípio de uma trombose, tá? Que é algo muito sério. E realmente essa pessoa precisa procurar um médico, tá? Porém, quando a pessoa reclama, especialmente de queimação, que é uma queimação crônica, né? Aquela dor na perna, aquele formigamento na perna que é crônico, já tem algum tempo e não passa, a gente pode sim indicar, viu? Alguns medicamentos. Essa é a função de vocês, por isso que vocês estão estudando para ser bons atendentes. Do que eu posso indicar nesses casos? Eu posso indicar Venocel, Varicel, que são componentes, são cápsulas, esses dois, tá? Para que eles servem? Eles vão melhorar a circulação, tá? Esses dois eu posso indicar sem problema. Tavani, o que mais que eu posso indicar? E esse... Deixa eu só deixar o Felipe entrar aqui. Felipe... E esse eu vou falar assim que é muito bom e que vocês podem indicar de olho fechado. Venocel e Varicel. Chegou um paciente reclamando de dor nas pernas, queimação, que já tem algum tempo. Você olha para a perna da pessoa, você vê que às vezes é uma pessoa idosa, é uma pessoa com sobrepeso, que tem realmente, né, problemas de circulação, você pode indicar, tá? Qual que é a grande vantagem do Varicel ou do Venocel? Eles são medicamentos que são em creme, ou seja, eu não vou ter problemas de fígado e de rim para esses pacientes, tá? A ação dele vai ser local. E ele tem um efeito muito bom. O efeito dele demora em torno de uns 15 minutos para começar. E é um efeito de um prazo legal, tá? Além desses, o que mais que eu posso indicar? O Venalote, que é muito bom. Porém, o Venalote, geralmente, ele é indicado. Ele é um medicamento um pouquinho mais caro, tá? Apesar do Varicel também não ser muito barato, mas o Venalote é ainda mais caro. E ele é mais indicado quando a pessoa faz cirurgia de varizes, quando ela queima os vasinhos ou tira a veia da perna. Então, geralmente, o Venalote é mais indicado para isso, tá? Depois eu vou ter o Iridoide, também é muito bom. E o Goicoechea, que eu indico, mas ele é bem mais suave, é para quem está com uma queimação bem leve, começando agora, tá? De todos, o menos eficiente vai ser o Goicoechea, tá? Então, eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Se todo paciente que chegar, a gente não ter algo para indicar, você não conseguir identificar o problema dele, não saber o que pode melhorar, vocês vão perder cliente. Tá? Então, a gente tem que ter, claro, uma consciência crítica, né? Saber até onde a gente pode ir. E, às vezes, o que eu indicaria? Se você está muito inseguro, fala, nossa, mas essa pessoa está reclamando de uma dor muito aguda, ou seja, uma dor muito forte nas pernas, uma queimação muito forte, fala assim, ó, usa o Venocel ou o Varicel, faça que vai amenizar, mas não deixe de procurar um médico. Essa é a frase que a gente mais vai falar quando vai fazer indicação. A gente faz uma indicação, mas sabe que pode ser outras coisas, então a gente fala, ó, eu vou te indicar isso, mas não deixe de procurar o seu médico, tá? Então, isso é muito importante. E hoje,
Hoje nós vamos entrar em um novo sistema, nós vamos ver o sistema muscular, tá? Nós vamos ver quais são as funções do músculo no corpo e como que ocorrem as contrações musculares. É uma área que a gente vai atuar, eu falo, não é tão frequente pacientes aparecerem com esse tipo de dor. Geralmente a gente vai mais para a área de inflamação, mas é importante a gente entender também de contrações musculares, tá? O sistema muscular, ele é formado por um conjunto de músculos do nosso corpo, e é importante que vocês entendam que os músculos é um conjunto, tá? Não, a gente não tem um músculo, a gente tem muitos músculos. Para a gente ter uma ideia, a gente tem cerca de 600 músculos, tá? Contando todos os músculos. Eles fazem parte, eles representam, né, cerca de 40 a 50% do peso total de uma pessoa. Então, aqui vocês vão ver que a aula de hoje a gente entra um pouco na parte de educação física, tá? Porque quando a gente fala para que serve o sistema muscular, ele serve para movimentar o corpo. O corpo, a gente viu o sistema ósseo, que ele vai dar sustentação, mas são os músculos que realizam o movimento, tá? Então, ele depende da comunicação entre osso, tendões e músculo. A junção desses dois sistemas é que fazem o movimento. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. As articulações também são importantes, mas os músculos, principal função do músculo, se eu fizer essa pergunta, movimentação do corpo. Essa é a principal função dele, tá? E como que é esse sistema muscular? São estruturas, pessoal, individualizadas, tá? Que vai cruzar, como eu disse, entre as articulações e vão ser capazes de realizar o movimento, tá? Então, como que é feito o movimento? Ele é através de células especializadas, tá? Que a gente chama de fibras musculares. Nós vamos ver por que tem esse nome de fibra. E como que a gente consegue realizar o movimento? A gente tem energia dentro de nós, que a gente chama de energia latente, que quem vai controlar isso é todo o sistema nervoso central. E quando o sistema nervoso central dá uma ordem, o nosso corpo vai pegar essa energia que está em reserva, vai queimar ela para poder realizar o movimento, tá? Quando a gente fala em movimentação, esse sistema muscular em movimentação, nós não estamos falando apenas de movimentos visíveis, como contrair, fazer musculação, andar. A própria fala, né, que a gente tem a movimentação dos músculos da face. Não, a gente está falando de outros tipos de músculos, de estruturas musculares que a gente tem no nosso organismo, como, por exemplo, coração, estômago, pulmão, também são músculos e eles também vão se movimentar. Para que eles se movimentam? Eles se movimentam para transportar substâncias dentro do nosso corpo, tá? Então, falando ainda de musculatura esquelética, né? A musculatura de movimentos, vamos chamar de movimento grosso, né? Que é aquele movimento que a gente visualiza, de academia. Então, o músculo vai nos dar estabilidade, tá? Para o corpo. Então, vocês vão ver que quando chega uma pessoa muito idosinha, muito sedentária, na farmácia, ela vai ter esse tipo aqui de alteração, geralmente, ó. A mais comum, a mais frequente, é esse terceiro homenzinho aqui. Porque se eu não tenho uma musculatura forte, eu vou ter alteração da estabilidade do eixo de uma pessoa. E, consequentemente, eu vou ter um comprometimento ósseo. Olha o tanto que é séria a musculatura. Agora, quando os músculos eles estão fortes, eles estão resistentes, eu consigo manter uma postura ereta, uma postura ideal, tá? Qualquer alteração muscular, eu tenho um comprometimento do meu eixo de estabilidade, tá?
Então, esses movimentos podem ser movimentos globais, né? Ou que a gente combinou de chamar de movimento grosso, né? Que é o que? O andar, o correr, movimentar, o próprio falar, né? Que a gente vê alteração, a gente vê contração de músculo. E quando a gente fala disso, gente, a gente já começa a pensar em algumas estruturas, né? Quando a gente fala assim, tá, se eu preciso de estabilidade para eu me manter de pé, para eu sentar, a gente começa a pensar na musculatura da região aqui dos ombros, né? A gente pensa na região do quadril, que são regiões que nos dão sustentações. E realmente esses são alguns músculos que a gente tem. Falando em músculo esquelético, em músculos esqueléticos, em músculos de movimento grosso, né, de movimentos globais. Mas além disso, eu mencionei que tem também aqueles músculos que eles são os músculos dos órgãos, né? Um exemplo desses músculos, a própria bexiga, né? A bexiga, ela a nossa bexiga, que é onde fica, né, onde contém a urina, ela é sustentada, ela é uma estrutura de músculos lisos, tá? E o que a gente tem um certo controle sobre essa musculatura? Por exemplo, quando a bexiga está vazia, eu não tenho vontade de fazer xixi. Mas se ela está, por exemplo, pela metade, eu tenho vontade de fazer xixi, mas eu consigo controlar, não consigo. Eu consigo falar assim, eu estou apertada, mas não vou no banheiro agora. Então, eu tenho um certo controle sobre essa musculatura. E o que faz eu conseguir ter esse controle é uma estrutura que chama esfíncter. Nossa, Tavane, que nome estranho. Realmente é um nome estranho. Chama esfíncter. Onde eu tenho esfíncter? Todas as regiões que eu preciso de uma trava. Exemplo, a bexiga. Quando eu tenho, né, tá tudo bem comigo, eu não tenho nenhuma alteração, não estou doente, eu estou bem, eu consigo controlar esse esfíncter, que é essa palavrinha aqui, ó, se alguém quiser escrever, é esse aqui, o esfíncter. Porém, chega uma certa altura que a minha bexiga vai enchendo, igual tá aqui na gravura. E quando a bexiga tá muito cheia, mesmo que eu não queira, acaba fazendo xixi na roupa. Porque o esfíncter não dá conta de segurar, tá? Só para vocês terem uma... Então, a partir desse momento que fica muito cheia, esse músculo, ele se torna involuntário, ou seja, eu não consigo mais controlar ele. Certo? Onde mais que eu tenho esses músculos que eu não controlo, né? Que a gente chama de músculo liso involuntário? A parede dos vasos sanguíneos, que foi o sistema anterior que a gente viu, né? Que foi o sistema circulatório. Os vasos sanguíneos, a parede dos vasos, eu não consigo controlar. Eu não consigo pensar assim, eu tô com a pressão muito alta, vasos sanguíneos de lá tem um pouquinho. Não, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo pensar, falar assim, nossa, minha pressão está caindo, eu estou com a pressão muito baixa, vasos sanguíneos, por favor, se contraiam um pouco. Eu não tenho esse domínio sobre essa musculatura lisa, tá? A gente viu também a questão da urina, né, da bexiga. Onde mais é involuntário? O nosso estômago. Uma vez que o alimento entrou, eu não consigo falar assim, bem, eu quero que a comida da minha mãe que eu comi, que estava uma delícia, fique no meu estômago por mais tempo. A gente não tem esse tipo de controle, tá? Das linfas também, né? Do sistema linfático, nós também não temos controle. E o que eu preciso lembrar? Quando o músculo, seja ele qual for, seja um músculo liso, involuntário, ou músculo esquelético dos movimentos mais grossos, qualquer um desses músculos se movimenta, se contrai, qual que é o resultado disso? O resultado é calor. Se há uma movimentação,
Se há uma movimentação da musculatura, eu vou ter produção de calor. E esse calor ele é importante porque ele mantém o nosso corpo a 36 graus. Então, o coração, ele para de bater? Não para, né, Ju? O pulmão, ele para de fazer a troca gasosa, de sempre colocar oxigênio para dentro e gás carbônico para fora? Também não. Então, essas movimentações que são constantes, elas nos ajudam a manter a temperatura corporal. E o que acontece com aquelas idosinhas bem velhinhas que quase não se movimentam, que vão só ficando sedentária, custa andar? Vocês já repararam que esse tipo de idoso, eles sentem mais frio? É aquela senhora, ou até mesmo a gente, quando você fica só em casa, não movimenta, não faz nenhum tipo de atividade, a gente vai sentindo mais frio, a nossa temperatura corporal, ela diminui, vai diminuindo, tá? Claro que não é algo muito significativo, vai se tornando significativo com o passar dos anos, mas isso diminui. Então, a nossa temperatura corporal vai diminuir. O mesmo acontece quando eu vou na academia. Se eu vou correr, se eu faço uma atividade física onde eu movimento muito, eu vou suar. A minha temperatura aumenta, a minha temperatura corporal aumenta. Então, a movimentação gera um aumento ou uma diminuição da temperatura corporal, tá? Então, esse slide aqui, ó, da nossa aula toda de hoje, eu falaria, se tem que ficar um slide na mente de vocês, tem que ficar esse slide. Por quê? Porque aqui está muito bem dividido os tipos de músculos que a gente tem, tá? Nós temos 3 tipos de músculo. Vamos começar do final para o começo. Músculo liso. Onde que eu tenho musculatura lisa? É o revestimento de órgãos, dos vasos sanguíneos, tá? E como, por exemplo, estômago, pulmão, rim, fígado, todos esses órgãos são de músculos lisos. E eles são o quê? Eles têm um movimento involuntário. Eu não consigo controlar. Por exemplo, pensar, meu rim, por favor, agora eu vou tomar uma cervejinha, mas não me faça ir no banheiro toda hora. Eu não tenho esse controle, eu não consigo controlar. Então, é involuntário. Depois a gente vai aqui para o começo. O músculo estriado esquelético. São os músculos do nosso corpo, são aqueles que a gente sente, dos braços, das pernas, da face. São aqueles músculos ligados aos ossos. O movimento deles é voluntário. Eu consigo falar assim, agora eu vou falar, eu consigo falar. Eu consigo pensar, agora eu vou movimentar meu braço, e eu movimento. Agora eu vou mexer os meus dedos, e eu movimento. Então, é voluntário, eu consigo pensar e realizar esse movimento. Isso é o músculo estriado esquelético. Ravani, o do meio. O do meio é uma exceção. Do meio é uma pergunta de concurso, que é um músculo estriado cardíaco. Por que ele é uma exceção? Porque ele é um músculo do nosso coração. Se eu for olhar ele no microscópio, ele é muito parecido com o músculo ligado aos nossos ossos. Ele é estriado. Porém, eu consigo falar para o meu coração, coração, bata mais rápido. Ou coração, bata mais devagar. Eu não consigo. Eu não consigo controlar as batidas do meu coração. Então, ele apesar dele ser um músculo estriado, o movimento dele é involuntário. Eu não consigo, por exemplo, olhar o crush lá na rua, né? Para quem, igual eu, né, que essa expressão eu aprendi faz pouco tempo. Crush é o paquerinha, né? Então, eu não consigo ver meu paquerinha na rua e falar, ai, meu coração não dispara. Eu não tenho esse autodomínio. O coração tem vontade própria, ele faz o que ele quer. Tá? Então, o músculo estriado cardíaco, ele tem um movimento involuntário. Tá?
É a única exceção. O resto, músculo estriado esquelético, é o ligado aos ossos, são os músculos que a gente vê, né, que a gente trabalha na academia, e o movimento dele é voluntário. Musculatura lisa, são os órgãos, né, os órgãos o revestimento dos órgãos, como estômago, fígado, rim, e o movimento deles é involuntário, tá? Vamos ver aqui que nós temos uma pergunta no chat. A aula vai cair, Carolina? Vai. A aula vai cair daqui 4 minutos. A aula vai cair. Quando a aula cair, Carolina, você pode ficar tranquila, tá? Porque é só vocês entrarem pelo mesmo link, tá? A aula vai cair, eu vou abrir de novo e a gente continua participando, tá? Não, Carolina, acontece. Carolina que está falando. Eu achei que ia cair agora, no meio da explicação. Acontece. De vez em quando eu me empolgo na explicação e quando eu vejo no meio da explicação, cai. Acontece isso sim. Tá? Então, pessoal, ficou entendido esses 3 tipos de músculo? Carol, Ana Amélia, Júlia, que é o pessoal que eu estou vendo a carinha aqui. Tá tudo certo? Entendido? Gisele, Tudo beleza? certo. Tudo certo? A Jéssica falou ok. Perfeito, então, gente. Isso é importante que vocês Tabani, Pode falar. no músculo voluntário que é ligado aos ossos, que é o estriado esquelético, certo? Certo. Teria algum exemplo mais exemplos de musculatura nesse sentido? Tem sim. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Vou mostrar aqui os slides. Todos esses músculos que a gente vê quando eu mexo em algum modelo anatômico, por exemplo, esses músculos, músculo peitoral, o trapézio, os músculos da garganta, nessa região aqui do pescoço, os próprios músculos da face, todos eles são estriados, tá? Então, quando a gente tira os órgãos, que é o quê? O rim, o fígado, o estômago, as glândulas, né? Tireoide, útero. Quando eu tiro todos esses, o que sobra é músculo estriado. Então, quando eu vejo esse tipo de gravura que está aí na tela, a musculatura que eu estou vendo, que é toda essa partinha em vermelho, são músculos estriados, tá? O deltoide é um exemplo, o bíceps é um exemplo de músculo estriado, tá? Deixa eu pensar aqui, um outro nome mais conhecido. Quadríceps também é um modelo é um tipo de musculatura estriada, certo? Todos esses músculos que a gente vê, o músculo do tronco, do pescoço, da cabeça, dos membros superiores, dos membros inferiores, musculatura da mão, todos esses são músculos estriados. Ok, entendi. Certo? Então tá. Pessoal, falta 1 minuto e 20 para a gente voltar aqui. Não dá tempo ainda. Não vai dar. Aí eu vou cortar aqui a conexão, porque de qualquer forma vai cair. Aí vocês voltam no mesmo link, tá? Tá bom. E aí, Wender, não te vi, ué? Tudo jóia? Tudo. Então,